Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Elaine, eu sou estudante da FATEC Itaquaquecetuba e vou fazer a apresentação do meu TG, que é o último trabalho. E a minha pesquisa foi referente ao clima organizacional das empresas. O clima organizacional tem sido um fator muito importante para muitas empresas que querem ter um nível de qualidade melhor, tanto para o atendimento interno quanto externo, né, clientes internos e externos. O clima organizacional, ele mostra que a empresa tem preocupação com seus funcionários e que preza pela qualidade do seu atendimento, porque funcionários satisfeitos, eles acabam tendo um retorno para a empresa muito melhor, porque você vai ter um atendimento melhor para os seus clientes, você vai ter resultados melhores porque os funcionários estão bem. Então, isso tem sido um fator de competitividade entre as empresas muito grande, porque quando você investe nisso, você tem um resultado melhor, principalmente nos dias de hoje, onde nós vivemos um tempo difícil que nunca vivemos, referente a uma pandemia. Então, às vezes, muitos funcionários acabam ficando doentes mesmo com Covid ou tem depressões, várias situações que pode acabar afetando cada funcionário de maneira negativa e acabar afetando isso na empresa também. Os funcionários que estão ainda nas empresas, que muitos foram demitidos, né? Então, isso acaba sendo muito importante, principalmente nessa época, para todas as empresas, porque os funcionários, eles têm se abalado um pouco com essas situações e, consequentemente, acaba passando isso para as empresas, para clientes, né? E que as empresas têm também. Então, essa preocupação é muito importante. O clima organizacional da empresa é muito importante. Nessa época, é algo essencial que as empresas têm que ter uma visão um pouco maior para isso. E na empresa onde eu trabalho, particularmente, os funcionários que tiveram Covid, o próprio diretor da empresa ligava para o funcionário para perguntar se estava tudo bem, como estava. E isso era um diferencial, eu acho que é um diferencial muito bom e faz com que esse clima da empresa, esse clima organizacional, acabe fluindo e refletindo em outros funcionários também, porque você fala, olha, o presidente me ligou, perguntou de mim, e as outras pessoas falam, nossa, que legal, né? Isso é um diferencial que aconteceu na minha empresa. Mas, enfim, o clima organizacional, ele abrange muitas outras coisas. Ele faz com que os colaboradores acabam tendo um retorno melhor para a empresa e os gestores, os supervisores, eles têm essa tarefa de fazer esse levantamento, de fazer pesquisas, né, sobre o clima organizacional e apresentar para que veja o que tem de ponto fraco dentro de uma empresa e o que pode ser melhorado, porque você vai saber o que está ruim com os funcionários, com as pesquisas que são feitas, e a partir disso você vai traçar um projeto, você vai traçar uma pesquisa, você vai traçar planos para a melhoria da empresa. E isso é um fator muito importante. Tem uma frase que a gente colocou no nosso trabalho sobre o clima organizacional, que diz que o clima organizacional é um importante conceito para um gestor, porque é através do estabelecimento de um clima organizacional adequado que o gerente pode estabelecer condições motivadoras no ambiente de trabalho. A eficácia da organização pode ser aumentada criando um clima organizacional de satisfação que satisfaça as necessidades dos membros da organização. Então, é praticamente o que eu disse, quando os gestores têm essa preocupação em analisar, em verificar
esse clima, você tem um retorno melhor, você atende a necessidade dos funcionários e isso faz com que as coisas acabam fluindo mais entre a empresa, internamente na empresa e externamente também na empresa, acaba se tendo um resultado muito bom. E é um fator de extrema importância para o ser humano. Eu vejo como algo mais humanizado dentro das empresas que tem esse tipo de trabalho, que tem essa preocupação com o clima organizacional, porque você mantém o seu colaborador, você não tem aquela rotatividade dentro da empresa, você tem funcionários mais satisfeitos, você tem funcionários que apresentam resultados além do que você espera. Então isso é um fator importante para as empresas ter esse tipo de competição também, porque eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários satisfeitos, eu tenho resultados melhores e isso faz todo o diferencial dentro da empresa e fora também, né? As empresas de fora vê esse diferencial porque você tem uma qualidade melhor de trabalho para os seus funcionários e você acaba tendo qualidade de vida melhor. Você não tem funcionários estressados, funcionários que ficam doentes e você não tem faltas, tudo flui, tudo fica muito melhor quando se tem essa preocupação da qualidade de vida do trabalhador, quando você tem respeito pelas pessoas, não só gestores e supervisores, mas quando cada funcionário tem respeito um pelo outro, cada departamento respeita um ou outro, você tem um retorno melhor, né, entre funcionários, entre gestores, entre departamentos, acaba fluindo um pouco melhor. Então, você tem profissional mais satisfeito, você tem um desempenho melhor, você tem a produtividade melhor através da preocupação, da realização, da efetividade do clima organizacional, quando você coloca em prática, quando você realiza pesquisas, quando você vê que tem um problema e ali você vai agir naquele problema, você vai focar naquele problema e aí você vai verificar soluções, porque para você ter um clima organizacional bom, você vai procurar onde tem problemas e através disso você vai tratar, você vai agir, você vai ter uma eficácia muito melhor com os funcionários, com os gestores e enfim com todos os departamentos, com toda a empresa. Então a pesquisa organizacional ela é um fator muito importante. Ela pode ser feita de várias maneiras para você analisar a cultura da empresa, para você ter uma visão, né, da relação dos colaboradores com a missão da empresa, para você verificar a satisfação dos colaboradores com a própria empresa, com os gestores, com os supervisores, para você ver a harmonia, né, verificar a harmonia entre os funcionários, ver o nível de satisfação, de integração entre os departamentos e verificar a produtividade de cada departamento. Às vezes um departamento tem um tipo de problema, o outro tem outro, ou se tem algum contratempo entre eles, e aí você vai analisar o que está acontecendo, como, né, pode ser efetivamente mudado e colocado em prática a pesquisa para que se resolva e que se sane aquele problema. Claro que todas as empresas têm problemas e não vai ser isso que vai acabar sanando todos os problemas, né, de pessoas, de colaboradores dentro de uma empresa. Mas com isso, a empresa ela tem muito mais garantia de ter sucesso, de ter um retorno muito melhor, de ter resultados muito melhores, né? Então ela vai ser um processo, ela vai ser
detalhada, ela vai ser algo não pode ser de curto prazo, pode ser de longo prazo que você vai definir, e aí através disso você vai trabalhar dentro do que for obtido de problemas, obtido do que se pode ser feito, né? Sobre isso, pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa um pouco mais demorada, mas tem que ser feito. Então a gente vai fazer em pouco tempo, em mais tempo. E aí você pode tabular, parametrizar um tipo de pesquisa sobre satisfeito, raramente não satisfeito, né? E sempre colocar uma observação do que algum comentário que a pessoa queira colocar, né? O colaborador queira adicionar, né? De comentários para se tratar, para se analisar, para se estudar o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado. E eu acredito, e realizando esse trabalho, eu vejo como algo fundamental dentro de uma empresa. Existem várias áreas que são fundamentais para uma empresa. Dentro do curso de gestão empresarial da FATEC, eu pude ver que são vários fatores que podem levar uma empresa ao sucesso ou à falência, ao fracasso. E você tendo todas essas ferramentas, você consegue fazer com que esse fracasso seja muito menor de se acontecer, pode ser uma porcentagem muito pouca quando você tem uma bagagem, quando você tem um preparo, quando você tem um projeto bem montado. E o clima organizacional, eu verifiquei que é algo que é fundamental, que a empresa aplicando, ela vai ter um retorno muito melhor. Você vai saber os seus pontos fracos e você vai trabalhar esses pontos fracos para que você tenha melhores resultados. E as empresas, elas são formadas por colaboradores, e os colaboradores é que vai trazer esse resultado para a empresa. Então, eu acredito que é muito válido ter esse investimento para os colaboradores, ter um clima satisfatório para os colaboradores, para os gestores. E, enfim, eu gostei muito desse trabalho, gostei muito desse curso e quero me aprofundar mais, né? E agradeço a atenção e esta finalização do meu trabalho. Muito obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite.